Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Topetudos Aves, eu sou Creuza Santos e a gente hoje vai estar trazendo um vídeo comemorativo. O nosso canal foi criado em agosto de 2017 e de lá para cá, né, temos 5 anos e alguns meses. Esse ano, em agosto, faremos seis anos, se Deus quiser. E de lá para cá a gente tem vivenciado momentos muito felizes ao lado de vocês, que vem chegando aos poucos, né, organicamente, que vão ficando aqui com a gente, que tem identificação com o estilo do nosso canal, o estilo da gente apresentar, né, os assuntos, os temas. Então sejam muito bem-vindos. Quem está chegando, quem já está com a gente desde o início, é uma grande honra ter vocês aqui com a gente, né? Um pessoal sempre muito respeitoso, muito afetuoso. E vamos comemorar, né, esses números dos 5.000 inscritos que a gente completou agora em janeiro. Para muitos canais grandes, né, com milhares de inscritos, não significa muito, mas para a gente que está crescendo organicamente, aos pouquinhos, sem maiores estresses, ansiedades por grandes números, na verdade a gente prima sempre pela qualidade. E aí é um grande prazer ter 5.000 pessoas aqui nos acompanhando, que se identificaram com o estilo do canal e que aqui permaneceram com a gente. Então sejam muito bem-vindos. A gente vai comemorar de uma forma que eu gosto de fazer e que muita gente aqui gosta também de acompanhar, que é a leitura de livro. E a gente vai inaugurar um novo quadro chamado Leitura para Você, onde a gente vai fazer a leitura, né? Vai propor um livro para ler, vai divulgar esse livro e vai ler aqui para vocês. Não é uma leitura coletiva, onde a gente faz através de lives, lendo juntamente com vocês. É uma leitura gravada, né? A proposta é outra, é de ficar gravada em partes e vocês irem acompanhando. Estão em casa, estão fazendo alguma coisa e vão ficar escutando a leitura. E é uma forma de a gente disseminar, né? Divulgar os livros, né? As obras, e também motivar e incentivar as pessoas a lerem, sempre com a proposta das temáticas sobre aves, sobre animais, sobre meio ambiente. E a leitura que a gente vai fazer hoje é a leitura da primeira parte. Vamos fazer em 3 etapas, 3 partes, mas a gente vai ler esse livro aqui, chamado A História do Dr. Dolittle. Aqui. A História do Dr. Dolittle, da editora Martins Fontes. O autor é Hugh Lofting. E esse livro, ele tem... O que eu posso falar sobre ele? Ele é um livro que tem 100 e poucas páginas, né? Tá à venda. É um livro que foi escrito no século XIX. A gente tem uma resenha aqui sobre ele. Então, quem quiser saber mais, assim, uma geral sobre o livro, antes de ler, procure a resenha aí na estante de livros, na estante de penas, que a gente tem a nossa playlist. A nossa playlist é formada por a estante de penas é o nome da playlist. A gente tem a leitura coletiva, a gente tem resenha dos livros e agora a gente tem esse quadro Leitura para Você. Então, antes de começar a leitura, eu acho importante fazer uma observação a respeito do livro, né, que a gente já fez anteriormente na resenha, e eu acho importante, antes de começar a falar um pouco sobre o livro, né, a forma que a gente pode ler esse livro. É um livro super interessante, é um livro para família, né, é um livro bem divertido, fala sobre os animais, deu origem ao filme bem conhecido, né, que todo mundo conhece, A História do Dr. Dolittle, né, e o que a gente tem a fazer uma consideração, né, algumas considerações sobre o livro. Eu vou ler aqui o que eu escrevi para a resenha, né, e falei lá na resenha. Sempre é bom lembrar que este livro foi escrito no início do século XX, na Inglaterra. Naquela época, o senso comum da cultura ocidental estava impregnado de valores hoje condenáveis, como eurocentrismo e a crença na superioridade do homem branco. Pontos que surgem especificamente no capítulo 12. Então, a gente, quando chegar lá, vai fazer novamente essas considerações. Mas todos nós lembramos também dos livros de Monteiro Lobato, onde tem também
algumas coisas que a gente, através de uma leitura crítica, a gente vai discutir, inclusive, o tema e lembrar, né, que hoje não cabe mais certas considerações, né, certos comentários, certas ideias, né, não cabem mais hoje em dia, mas essa parte não vai também destoar, né, e tirar o brilho do livro, que tem uma história muito maior do que essas considerações. Então, sempre é importante a gente ler, né, tudo que a gente lê com a leitura crítica, e sendo assim, a gente fazendo dessa forma, a gente vai ter a possibilidade e a capacidade de ler qualquer obra, não é isso? Então, o livro no Brasil saiu pela editora Martins Fontes e custa na faixa de R$ 27,00 o livro novo. Então, a gente indica muito a compra do livro. É um livro muito legal. Muita gente não conhece, né? E a gente vai começar a leitura dele exatamente agora. É isso. A gente vai dividir, como eu falei, em 3 partes. E a gente tem 21 capítulos. A gente hoje vai ler do 1 ao 7. Então, vamos lá. É importante lembrar que esse livro foi escrito por um engenheiro. A princípio, eram cartas, né, que ele escreveu para os filhos. E a ilustração é do próprio autor, tá? A gente tem aqui, em toda a história, ao longo de toda a história, a ilustração feita pelo próprio autor. Então, vamos lá começar. Puddleby, não sei, perdoem também meu inglês, mas vamos em frente. O que vou contar agora aconteceu há muitos anos, muitos e muitos anos, quando nossos avós ainda eram crianças. Naquele tempo, vivia um médico chamado John Dolittle. Era um ótimo médico que sabia muita coisa. Ele morava numa cidadezinha na Inglaterra chamada Puddleby-on-the-Marsh. Naquele lugar, todas as pessoas de todas as idades conheciam o Dr. Dolittle de vista. Quando ele passava na rua com sua cartola, todo mundo dizia: "Lá vai o doutor, que homem inteligente." Cachorros e crianças saíam correndo para acompanhá-lo. Até os corvos que moravam na torre da igreja gritavam e balançavam a cabeça. A casa onde o médico morava, nos arredores da cidade, era bem pequena, mas tinha um jardim enorme, todo gramado, com vários bancos de pedra debaixo da sombra de salgueiros chorões. A irmã do Dr. Dolittle, Sarah Dolittle, cuidava da casa, mas quem cuidava do jardim era o próprio doutor. Ele gostava muito de animais e tinha um monte de bichos de estimação. Tinha um peixinho dourado dentro de um tanque no fundo do jardim. Além disso, tinha coelhos na copa, ratos brancos no piano, um esquilo na lavanderia e um ouriço no porão. Também tinha uma vaca com um bezerrinho, um velho cavalo manco de 25 anos de idade, galinhas, pombos, carneiros e vários outros animais. Mas os preferidos do doutor eram o pato Dab-Dab, o cachorro Jipe, o leitão Gubi-Gubi, a papagaia Polinésia, foi daí que eu tirei o nome da minha tiriba de barriga vermelha, para quem tem a curiosidade, e a coruja Tutu. A irmã do Dr. Dolittle reclamava muito dos animais, dizendo que eles não paravam quietos e viviam fazendo bagunça pela casa. Um dia, uma senhora cheia de reumatismo veio consultar o doutor e sentou em cima do ouriço, que estava dormindo no sofá. A mulher foi embora e nunca mais voltou. Ela passou aí todos os sábados até Oceanthorpe, uma cidade a 20 quilômetros de Puddleby, só para consultar outro médico. E a ilustração aqui, ó. A mulher foi embora e nunca mais voltou. Aqui é a ilustração. Ora, John. Então Sarah disse para o irmão: "Ora, John, com essa bicharada dentro de casa, como é que você quer que os pacientes venham procurá-lo? Onde já se viu um médico com a sala cheia de ouriços e ratos? Já é a 4ª pessoa que vai embora por causa desses animais.
O fazendeiro Jenkins e o vigário disseram que nunca mais vão chegar nem perto desta casa, por mais doentes que estejam. Estamos ficando cada dia mais pobres. Se continuar assim, as pessoas de bem não vão mais querer se tratar com você. Pois eu gosto muito mais dos animais do que das pessoas de bem, disse o doutor. Como você é ridículo, disse a irmã, saindo da sala. Assim, à medida que o tempo passava, o Dr. Dolittle ia arranjando mais animais e perdendo mais clientes. No fim, só sobrou o açougueiro de gato, que não se importava com os animais. Mas o açougueiro de gato não era muito rico e só se sentia mal uma vez por ano, na época do Natal. Aí ele ia ao médico para comprar um vidro de remédio por 6 centavos. 6 centavos por ano não davam para viver, nem mesmo naquele tempo. Se o doutor não tivesse algum dinheiro guardado no cofre, ninguém sabe o que teria acontecido. Mas ele continuava trazendo animais para casa e alimentar toda aquela bicharada custava muito caro. O dinheiro que o Dr. Dolittle tinha guardado também foi acabando. Então ele vendeu o piano e pôs os ratos para morarem na gaveta da escrivaninha. O dinheiro do piano também foi acabando. O doutor vendeu o terno marrom que ele usava aos domingos e continuou empobrecendo. Agora, quando ele passava na rua com sua cartola, todo mundo dizia: lá vai o Dr. Dolittle. Antigamente ele era um médico famoso. Agora, olha só, não tem mais um tostão e está com as meias todas furadas. Mas os cachorros, os gatos e as crianças ainda saíam correndo para acompanhá-lo, como faziam quando ele era rico. Capítulo 2. A linguagem dos animais. Esse capítulo é um dos meus preferidos. Ia passando o tempo, ia correndo a vida. Certo dia, o Dr. Dolittle estava sentado na cozinha, conversando com o açougueiro de gato, que tinha vindo consultá-lo por causa de uma dor de estômago. Por que o senhor não deixa de ser médico de gente e vira médico de animais? Perguntou o açougueiro de gato. A papagaia Polinésia estava pousada na janela, olhando a chuva e cantando baixinho uma canção de marinheiro. Ela parou de cantar e ficou escutando a conversa. Pense bem, doutor, continuou o açougueiro de gato. O senhor sabe tudo sobre animais, muito mais do que qualquer veterinário aqui. Aquele livro sobre gatos que o senhor escreveu é maravilhoso. Eu não sei ler nem escrever. E se eu soubesse, talvez até escrevesse alguns livros. Mas a Teodósia, minha mulher, é muito instruída e ela leu seu livro para mim. É maravilhoso. Parece até que o senhor já foi gato. Sabe direitinho como os gatos pensam. Vá por mim, doutor. O senhor pode ganhar muito dinheiro cuidando de animais. Sabe o que mais? Eu podia mandar para cá todas as donas de gatos e cachorros doentes. Podia até pôr alguma coisa na carne para eles ficarem doentes mais depressa. Que tal? Ah, isso não! Exclamou o doutor. Isso eu não quero que você faça. Não seria correto. Ora, não tem nada demais. Só estava pensando em alguma coisinha para deixá-los meio abatidos, disse o açougueiro de gato. Mas o senhor tem razão. Talvez seja maldade com os animais. Talvez, né, gente? E de qualquer jeito, eles acabam ficando doentes. Porque essas velhas têm mania de dar comida demais para os bichinhos. Além disso, todos os fazendeiros da redondeza que tiverem algum cavalo manco ou alguma ovelha meio fraca vão procurar o senhor. Ouça o que eu estou dizendo. Seja médico de animais. Quando o açougueiro de gato foi embora, a papagaia saiu da janela e voou até a mesa do doutor. Então ela disse: aquele homem tem razão. É isso que você deve fazer, ser médico de animais. Se essa gente tonta não tem cabeça para perceber que você é o melhor médico do mundo, deixe eles para lá, cuide dos animais. Eles vão perceber quem você é.
seja médico de animais. Ora, por aí está cheio de médico de animais, disse John Dolittle, colocando os vasos de flores no beiral da janela para tomarem um pouco de chuva. Está cheio mesmo, disse Polinésia. Só que nenhum deles presta. Escute aqui, doutor. Vou lhe dizer uma coisa. Você sabia que os animais falam? Eu sabia que os papagaios falam, disse o doutor. Nós, os papagaios, falamos duas linguagens. A linguagem das pessoas e a linguagem dos pássaros, disse Polinésia orgulhosa. Se eu digo, Maria quer bolacha, você entende. Mas, ouça isto. Cacá, oiê, fifi. Minha nossa, gritou o doutor. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, o mingau ainda está quente? Na linguagem dos pássaros. Puxa vida, não me diga. Você nunca falou assim comigo antes, disse o doutor. Não ia adiantar, disse Polinésia, ciscando umas migalhas de bolacha da asa esquerda. Você não ia entender? Fale mais alguma coisa, disse o doutor, todo entusiasmado. Ele correu até o guarda-louça e voltou trazendo a caderneta do armazém e um lápis. Não fale muito depressa, que eu quero anotar. É muito interessante, muito mesmo. É uma coisa totalmente nova. Primeiro me diga o ABC dos pássaros, bem devagar. Na hora do chá, quando o cachorro Jipe entrou, a papagaia falou para o doutor. Veja só, ele está falando com você. Para mim, ele está coçando a orelha, disse o doutor. Mas os animais nem sempre falam com a boca, disse a papagaia, levantando a voz e as sobrancelhas. Eles falam com a orelha, com o pé, com o rabo, com tudo. Às vezes, eles não querem fazer barulho. Veja agora como ele está mexendo um lado do nariz. O que isso quer dizer? Perguntou o doutor. Polinésia respondeu. Quer dizer, você não está vendo que parou de chover? É uma pergunta. Os cachorros quase sempre usam o nariz para fazer perguntas. Depois de algum tempo, com a ajuda da papagaia, o Dr. Dolittle aprendeu tão bem a linguagem dos animais que conseguia falar com eles e entender tudo o que diziam. Então, ele deixou mesmo de ser médico de gente. Logo que o açougueiro de gato contou para todo mundo que John Dolittle tinha se tornado médico de animais, as senhoras passaram a levar até ele seus bulldogs e poodles de estimação que tinham comido bolos demais. E os fazendeiros caminhavam quilômetros e quilômetros para levarem as vacas e os carneiros doentes para ele examinar. Um dia levaram até o doutor um cavalo de arado. O coitado estava todo feliz por encontrar um ser humano que sabia falar a linguagem de cavalo. Sabe, doutor, disse ele, aquele veterinário lá de cima do morro não sabe nada. Faz 6 semanas que ele está me fazendo um tratamento contra esparavão. Mas eu preciso de óculos. Estou ficando cego de um olho. Não sei por que cavalo não pode usar óculos como gente. Mas aquele tonto lá do morro nunca nem olhou os meus olhos e só teimava em me dar aqueles comprimidos enormes. Eu tentei falar, mas ele não entende uma palavra da linguagem de cavalo. Eu preciso de óculos. Claro, claro, disse o doutor. Vou dar um jeito nisso imediatamente. Eu queria ter uns óculos como os seus, só que podiam ser escuros, disse o cavalo. É para proteger meus olhos do sol quando eu estiver arando o campo dos 50 acres. Claro, disse o doutor, você vai ter óculos escuros. O doutor abriu a porta. Em vez de sair, o cavalo de arado continuou. Sabe qual é o problema? É que qualquer um acha que pode ser médico de animais, só porque os animais não reclamam. Na verdade, é preciso ser muito mais competente para ser médico de animais do que para ser médico de gente. O capataz do meu fazendeiro pensa que sabe tudo sobre cavalos. Queria que o senhor visse. Os olhos dele nem aparecem no meio daquela cara gorda. E o cérebro dele é do tamanho do cérebro de uma batata. Na semana passada, ele quis me colocar um cataplasma de mostarda. Onde foi que ele colocou o cataplasma? Em mim é que não foi, disse o cavalo.
Bem que ele tentou, mas levou um coice e foi parar dentro da Lagoa dos Patos. Puxa vida, espantou-se o Dr. Dolittle. O cavalo continuou falando. Não precisa se assustar. Em geral, sou uma criatura muito tranquila. Tenho muita paciência com as pessoas, mas eu já estava tendo que suportar o veterinário que insistia em me dar o remédio errado. Então, quando aquele moleque de cara vermelha veio querendo me fazer de palhaço, não aguentei. Você machucou muito o rapaz? Que nada, o coice pegou no lugar certo. Agora o veterinário está cuidando dele. Quando é que meus óculos ficam prontos? Na semana que vem, disse o doutor. Volte na terça-feira. Um bom dia para você. John Dolittle arranjou uns óculos escuros bonitos e resistentes para o cavalo de arado, que voltou a enxergar como antes. Olha aqui a ilustração. Não sei se está focando bem. Agora. Vamos lá. Com o tempo, a coisa mais comum do mundo era encontrar animais de óculos nas fazendas ao redor de Puddleby. E não se ouvia mais falar em cavalo cego. Com todos os animais que chegavam ao consultório do Dr. Dolittle, acontecia a mesma coisa. Assim que descobriam que o médico falava a linguagem deles, iam contando onde doía e o que sentiam. Então ficava fácil curá-los. Quando voltavam para casa, eles contavam aos parentes e amigos que naquela casinha de jardim grande morava um médico de verdade. Todo mundo que tinha algum problema de saúde passou a procurar o Dr. Dolittle. E não eram só cavalos, vacas e cachorros. Camundongos, ratazanas, texugos, morcegos, todos iam bater naquela casa dos arredores da cidade. O jardim do doutor estava sempre cheio de animais querendo consultá-lo. Eram tantos que ele teve que fazer um arranjo. Criou uma porta especial para cada tipo de animal. Escreveu cavalos em cima da porta da frente, vacas em cima da porta do lado e carneiros em cima da porta da cozinha. Até para os ratos havia um tunelzinho que ia dar no porão. Lá eles ficavam esperando em fila até o doutor vir atendê-los. Assim, depois de alguns anos, a quilômetros e quilômetros dali, todos os seres vivos já tinham ouvido falar no Dr. John Dolittle. Os pássaros que voavam para outras terras no inverno contavam aos animais dos países estrangeiros sobre o incrível médico de Puddleby-on-the-Marsh, que entendia sua linguagem e ajudava a resolver seus problemas. Foi assim que o doutor ficou famoso entre os animais do mundo todo. Foi muito mais famoso do que na sua própria cidade, quando ainda era médico de gente. Ele gostava daquela vida e estava muito feliz. Uma tarde, o doutor estava escrevendo e Polinésia, como sempre, pousada na janela, olhando as folhas que voavam lá no jardim. De repente, a papagaia deu uma risada. O que foi, Polinésia? Perguntou o médico, levantando os olhos do que estava fazendo. Só estava pensando, disse ela, e continuou olhando as folhas. Pensando em quê? Aqui é a ilustração, gente. Vou mostrar. A casinha dele. Deixa eu ver se foca. Focou. Aqui é a ilustração da casinha dele. Lembrando que a ilustração foi desenhada pelo próprio autor, que escrevia essas cartas para os filhos. Além dele criar as histórias, ele desenhava, né, nas cartas a ilustração. Então, Dr. Dolittle perguntou a Polinésia, pensando o quê? Pensando nas pessoas. Elas se acham tão maravilhosas, fico louca da vida com isso. O mundo tem milhares e milhares de anos e a única coisa da linguagem dos animais que as pessoas aprenderam a entender é que, quando o cachorro abana o rabo, quer dizer que está contente. É engraçado, não é? Você é o primeiro ser humano que fala como nós. Fico furiosa quando as pessoas dizem, com o maior ar de superioridade, que os animais são mudos. Mudos coisa nenhuma. Conheci uma arara que falava bom dia de 7 maneiras diferentes, sem abrir a boca. Além de todas as linguagens, ela ainda falava grego.
acabou sendo comprada por um professor de barba grisalha, mas não ficou muito tempo com ele. O velho não sabia falar grego direito e ela não aguentava ouvi-lo ensinar tudo errado para os alunos. Eu gostaria de saber o que foi feito daquela arara. Sabia geografia melhor do que qualquer pessoa. Deus me livre. Se algum dia gente aprender a voar como qualquer pardalzinho comum, acho que vai ser um desastre. Polinésia filósofa. Você é um pássaro muito sábio, disse o doutor. Quantos anos você tem, afinal? Sei que papagaios e elefantes em geral vivem muito, muito tempo. Não tenho muita certeza, disse Polinésia. Devo ter 182 ou 183 anos. Capítulo 3. Mais problemas de dinheiro. Assim, logo o doutor começou a ganhar dinheiro outra vez. A irmã dele, Sara, comprou um vestido novo e ficou toda contente. Alguns animais que vinham consultá-lo estavam tão doentes que tinham de ficar na casa dele por alguns dias. Quando melhoravam um pouco, ficavam sentados no jardim tomando ar puro. Muitas vezes, depois que eles saravam, não queriam mais ir embora. Gostavam muito daquela casa e o doutor não tinha coragem de recusar quando pediam para ficar. E ele continuou a juntar cada vez mais bicho de estimação. Uma tarde, o Dr. Dolittle estava sentado no muro do jardim, fumando cachimbo, quando viu um homem carregando um realejo e arrastando um macaco preso por uma cordinha. O doutor percebeu que a coleira do macaco estava muito apertada e que o bichinho estava sujo e infeliz. Então ele pegou o macaquinho, deu um dinheiro para o dono e o mandou embora. O homem do realejo ficou furioso, dizendo que o macaco era dele, mas o doutor disse que, se ele não fosse embora, levava um soco no nariz. John Dolittle não era muito alto, mas era bem forte. O moço saiu resmungando e o macaquinho ganhou uma boa casa. Os outros animais o batizaram de Titi, que em linguagem de macaco quer dizer gengibre. Uma outra vez, quando um circo se instalou em Puddleby, o crocodilo escapou e foi parar no jardim do doutor. Morrendo de dor de dente, o médico conversou com ele em linguagem de crocodilo, levou-o para dentro de casa e cuidou do dente dele. Quando o crocodilo viu aquela casa gostosa, com um lugar especial para cada tipo de animal, também quis ficar morando ali. Pediu para morar no tanquinho do fundo do jardim e prometeu que não ia comer o peixinho dourado. Quando os homens do circo foram buscá-lo de volta, o crocodilo virou uma fera e espantou todos eles. Mas com os moradores da casa, ele era manso como um gatinho. Só que as velhas senhoras começaram a ficar com medo de mandar seus cachorros mimados ao Dr. Dolittle por causa do crocodilo. Né, minha gente? E os fazendeiros achavam que ele era capaz de devorar as ovelhas e bezerros doentes que fossem ficar em tratamento. O doutor foi conversar com o crocodilo e explicou que ele precisava voltar para o circo. Mas o coitado derramou lágrimas tão grandes e pediu tanto para ficar que o médico não teve coragem de recusar. Lágrimas de crocodilo. De verdade, né? Tadinho do crocodilo. Veio então a irmã dele e disse: John, você precisa mandar essa criatura embora. Os fazendeiros e as senhoras estão com medo de trazer os animais para você examinar. Justo agora que a situação estava melhorando, vamos ficar pobres de novo. Pela última vez, se você não pusesse o jacaré daqui para fora, eu não cuido mais da casa. Ele não é jacaré, é crocodilo, disse o doutor. Tanto faz, respondeu Sara. É nojento dormir com essa coisa embaixo da cama. Não quero mais saber dele dentro de casa. O Dr. Dolittle insistiu, mas ele prometeu que não vai morder ninguém. Ele não gosta do circo e eu não tenho dinheiro para mandá-lo de volta para a África, de onde ele veio.
O coitado cuida da vida dele e é muito bem comportado. Não seja tão implicante, disse-lhe a irmã, né? Já disse que não quero saber, exclamou Sara. Ele come todo o tapete. Se você não mandá-lo embora neste minuto, eu é que vou sair de casa e me casar. Muito bem, disse o doutor. Saia e se case. Não posso fazer nada. O doutor Dolittle pôs o chapéu e foi para o jardim. Sara arrumou suas coisas e foi embora. Eita! E lá ficou o doutor, sozinho com a sua família de animais. Em pouco tempo, ele estava mais pobre do que nunca. Com todas aquelas bocas para alimentar, a casa para cuidar, ninguém para fazer o serviço, nenhum dinheiro entrando para pagar a conta do armazém, as coisas começaram a ficar muito difíceis. Mas o doutor não se preocupava. Ele só dizia: dinheiro é uma chateação. Nós todos estaríamos muito melhor se ele nunca tivesse sido inventado. O que importa o dinheiro se a gente é feliz? Aqui, ó, gente, mais uma ilustração. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Aqui. Ai, gente. Tá ruim de focar, né? Bom, é ele e a irmã, e é a cena dele com a irmã e o crocodilo. Logo, os próprios animais começaram a se preocupar. Um dia, no fim da tarde, quando o doutor estava cochilando na cadeira em frente ao fogão, eles começaram a conversar, cochichando. A coruja Tutu, que era muito boa em matemática, fez as contas e viu que o dinheiro só dava para mais uma semana. Mesmo assim, se cada um deles só comesse uma refeição por dia. Então a papagaia disse: acho que pelo menos nós devíamos fazer o serviço de casa. Afinal, o coitado está pobre sozinho por nossa causa. Ficou decidido que o macaco Titi ia cozinhar, o cachorro varrer o chão, o pato tirar o pó e arrumar as camas, a coruja Tutu ia controlar os gastos e o porco cuidaria do jardim. Polinésia ia ser a governanta e cuidar da lavanderia, porque era a mais velha. No começo, é claro, todos acharam essas novas tarefas muito difíceis, todos menos Titi, pois ele tinha mãos e conseguia fazer as coisas como um ser humano. Com o tempo foram se acostumando e achavam até engraçado ver Jipe, o cachorro, limpar o chão com um trapo amarrado na ponta do rabo. Foram aprendendo a trabalhar tão bem que o doutor sempre dizia que nunca tinha visto a casa tão limpa e arrumada. Por algum tempo, as coisas funcionaram bem. Mas a falta de dinheiro começou a pesar muito. Então, os animais montaram uma banquinha de frutas e verduras ao lado de fora do portão, onde vendiam rabanetes e rosas para as pessoas que passavam na rua. Mesmo assim, não conseguiam ganhar dinheiro suficiente para pagar todas as contas. E o doutor continuava despreocupado. Quando a papagaia avisou que o peixeiro não ia mais fornecer peixe para eles, a resposta foi: não faz mal. Enquanto as galinhas continuarem botando ovos e as vacas dando leite, vamos comer omelete e coalhada. Isso aqui é tranquilidade, né, gente? No jardim está cheio de verduras e legumes e o inverno ainda está longe. Não se preocupem, o problema da Sara era esse. Estava sempre preocupada. Bem que eu gostaria de saber por onde anda a Sara. Pois é, uma ótima mulher, até certo ponto. Mas naquele ano, a neve começou a cair antes do tempo. O cavalo manco volta e meia caminhava até a floresta, fora da cidade, e voltava arrastando um monte de lenha. Com isso, o fogão estava sempre aceso. Mas lá no jardim, as verduras que não tinham se acabado estavam cobertas de neve. Os animais começaram a passar fome. Capítulo 4. Uma mensagem da África. Uma pausa só para tomar uma aguinha aqui. E aí, gente, vocês estão gostando? É legal de colocar essas histórias para as crianças também, né? É bem interessante. Vamos lá.
uma mensagem da África. Tiveram um inverno rigoroso naquele ano. Uma noite, em dezembro, estavam todos na cozinha se esquentando em volta do fogão. O doutor estava lendo em voz alta um livro que ele tinha escrito na linguagem dos animais. De repente, a coruja Tutu disse: "Shh, que barulho é esse lá fora?" Todos prestaram atenção e, de fato, ouviram o barulho de alguém correndo. A porta escancarou e o macaquinho Titi entrou afobado, quase sem fôlego. "Doutor!" ele gritou. "Acabei de receber uma mensagem de um primo meu que mora na África. Parece que uma doença terrível está se espalhando entre os macacos de lá. Todos estão sendo contaminados e morrendo às centenas. Ouviram falar de você e estão pedindo sua ajuda para acabar com a doença." "Quem trouxe a mensagem?" perguntou o Dr. Dolittle, tirando os óculos e largando o livro. "Uma andorinha", disse Titi. "Ela ficou esperando lá fora." "Mande ela entrar para se esquentar", disse o doutor. "A coitada vai acabar morrendo de frio. As andorinhas já voaram todas para o sul há mais de 6 semanas." Assim trouxeram a andorinha para dentro. Ela estava trêmula e assustada, mas logo conseguiu se esquentar e se acalmou. Pousou na beirada do fogão e começou a falar. Quando ela terminou, o doutor disse: Eu bem que gostaria de ir para a África, principalmente com esse tempo feio que está fazendo por aqui. Mas acho que não vamos ter dinheiro para comprar as passagens. Titi, traga a nossa caixa." O macaco subiu na última prateleira do guarda-louça e trouxe a caixinha onde eles guardavam o dinheiro. Dentro não tinha nada, nem uma moedinha. "Eu tinha quase certeza de que ainda tinha uma moeda de 2 centavos, disse o Dr. Dolittle. "Tinha", disse a coruja. "Mas você gastou para comprar um chocalho para aquele filhote de texugo que estava com os dentes começando a nascer." "Foi mesmo?" exclamou o doutor. "Puxa vida, dinheiro é mesmo uma chateação. Talvez, se eu for até a beira do mar, consiga um barco emprestado para nos levar até a África. Há algum tempo atrás, conheci um marinheiro que trouxe o filho com sarampo para eu tratar. Quem sabe ele nos empresta um barco." A criança sarou. No dia seguinte, bem cedinho, o doutor foi até a praia. Voltou muito contente, dizendo que tinha dado tudo certo. O marinheiro ia emprestar o barco. O crocodilo, o macaco e a papagaia começaram a cantar de tanta felicidade. Iam voltar para a terra deles, a África. O doutor falou: "Só vou poder levar vocês 3. O cachorro Jipe, o pato Dabi-Dabi, o leitão Gubi-Gubi e a coruja Tutu. As ratazanas, os camundongos, os morcegos e os outros animais vão ter que voltar para o campo e ficar morando lá até a gente voltar para casa. Mas como quase todos eles ficam dormindo durante todo o inverno, não vai fazer muita diferença. Além disso, eles não iam se sentir bem na África." A papagaia, que já tinha feito longas viagens por mar, foi dizendo para o Dr. Dolittle tudo o que eles teriam que levar no barco. "Você vai ter que arranjar bastante bolacha de água e sal, carne enlatada e uma âncora." "Espero que o barco já tenha âncora", disse o doutor. "É bom verificar", falou Polinésia, "porque isso é muito importante. Sem âncora não dá para parar. Além disso, vamos precisar de um sino." "Para quê?" perguntou o doutor, espantado. "Para marcar as horas", explicou a papagaia. "A cada meia hora você toca o sino, para todo mundo saber que horas são. É bom levar também bastante corda. Em viagem, a gente sempre acaba precisando." Polinésia, gente, é muito inteligente, né? Aliás, como todos os psitacídeos, né? Por isso que eu me apaixonei por essa papagaia. Então, começando a pensar num jeito de arrumar dinheiro para comprar tudo aquilo. "Bolas! Dinheiro outra vez?" gritou o doutor. "Não vejo a hora de chegar na África."
Lá não vamos precisar de dinheiro. Vou falar com o homem do armazém para ver se ele deixa para receber quando a gente voltar. Não, tive uma ideia. Vou pedir para o marinheiro falar com ele. O marinheiro foi ao armazém e voltou com tudo que eles precisavam. Os animais aprontaram a bagagem. Depois, esvaziaram a caixa d'água para os canos não congelarem. Fecharam as venezianas, trancaram as portas e deixaram as chaves com o cavalo velho que morava no estábulo. Verificaram se tinha bastante feno de reserva para o cavalo passar o inverno e se despediram. Levaram a bagagem até a praia e carregaram o barco. O açougueiro de gato estava lá para se despedir deles. Tinha levado um enorme pudim de sebo para o Dr. Dolittle, porque ouviu dizer que nos países estrangeiros não tinha pudim de sebo. Pudim de sebo, sei nem o que é isso, gente. O açougueiro de gato, assim que subiram no barco, o leitão Gubi-Gubi quis saber onde eram as camas. Já eram 4 horas da tarde e ele queria uma soneca. Polinésia entrou com ele, desceu a escada e mostrou as camas, uma em cima da outra, como se fossem prateleiras de uma estante de livros. Ora, mas isso não é cama, gritou o Gubi-Gubi. Isso aí é estante. Nos barcos as camas sempre são assim, disse a papagaia. Não é estante coisa nenhuma. Isso se chama beliche. Pode deitar e tirar a sua soneca. Acho que não vou deitar agora, disse Gubi-Gubi. Estou muito agitado. Vou subir outra vez e ver a partida. Está certo, é a primeira vez que você viaja, lembrou Polinésia. Logo você vai se acostumar com essa vida. Polinésia subiu a escada de novo, cantando baixinho. Olha, gente, e a viagem começou. A ilustração. Então, Polinésia subiu a escada de novo, cantando baixinho esta canção. Vi o Mar Negro e o Mar Vermelho, dei a volta na Ilha do Espelho. O Rio Amarelo também descobri, e o laranja que era longe dali. Cheguei em Cabo Verde, no outro ano. Continuei navegando pelo azul oceano. Estou cansada de tanta cor. Ô, lelê, por isso resolvi voltar para você. Já iam zarpar quando o doutor lembrou que precisava perguntar ao marinheiro qual era o caminho da África. Mas a andorinha disse que já tinha feito aquela rota muitas vezes e podia ensinar muito bem. Então o doutor Dolittle mandou Titi levantar a âncora e a viagem começou. Capítulo 5, A Grande Viagem. Gente, eu vou ler até o capítulo 5, que minha voz está começando a querer falhar. Faz tempo que eu não faço leitura em voz alta, daí minha voz está reacostumando. Então, eu vou ler o capítulo 5, a gente hoje vai ler de 1 a 5, e aí depois a gente continua na parte 2, tá? No próximo vídeo. Vamos lá. Capítulo 5, A Grande Viagem. Navegando em alto mar, eles iam seguindo a andorinha, que voava na frente para mostrar o caminho. À noite, ele carregava uma lanterninha para não se perderem no escuro. As pessoas que passavam nos outros barcos achavam que a lanterna era uma estrela cadente. Já estavam navegando havia 6 semanas. À medida que iam caminhando para o sul, o calor ia aumentando. Polinésia, Titi e o crocodilo adoravam aquele sol quente. Corriam, brincavam e de vez em quando davam uma paradinha para ver se já conseguiam enxergar a África. Mas o leitão, o cachorro e a coruja não se davam muito bem com aquele tempo. Ficavam sentados na proa do barco, à sombra de um barril, de língua de fora, tomando suco. Para se refrescar, o pato Dabi-Dabi pulava no mar e ia nadando atrás do barco. Quando a cabeça dele esquentava muito por causa do sol, ele mergulhava, passava por baixo do casco e ia aparecer do outro lado do barco. Às terças e sextas, ele também mergulhava para pescar sardinhas. Aí todo mundo comia peixe para economizar a carne enlatada. Quando estavam chegando perto do Equador, alguns peixes voadores vieram para perto deles
e perguntaram à papagaia se aquele era o barco do Dr. Dolittle. Olha só como ele estava famoso. Polinésia confirmou e os peixes ficaram muito contentes. Contaram que os macacos africanos estavam começando a ficar preocupados, achando que o doutor não tinha recebido o recado. Os peixes informaram então que faltavam umas 55 milhas para chegarem à costa da África. Um pouco mais adiante, um bando de golfinhos veio até eles, dançando através das ondas. Também queriam saber se aquele era o barco do Dr. Dolittle. Quando souberam que era aquele mesmo, perguntaram à Polinésia se o doutor estava precisando de alguma coisa para o resto da viagem. Estamos sim, respondeu a papagaia. Estamos precisando de cebolas. Polinésia sempre muito desenrolada, né? Perto daqui, disseram os golfinhos, existe uma ilha onde as cebolas dão no mato, grandes e bonitas. Sigam em frente que nós vamos buscar algumas para vocês. Os golfinhos se afastaram, saltando atrás das ondas. Logo estavam de volta. Vinham rebocando as cebolas dentro de uma rede enorme feita de algas marinhas. Na tarde seguinte, quando o sol já estava se pondo, o doutor pediu: traga o telescópio, Titi. Acho que logo vamos conseguir avistar as praias da África. De fato, cerca de meia hora depois, tiveram a impressão de estar avistando alguma coisa que parecia terra. Mas estavam escurecendo depressa e não dava para terem certeza. Então desabou uma tempestade com raios e trovões. O vento uivava e a chuva caía aos borbotões. As ondas eram tão altas, que até quebravam cobrindo o barco. Nossa, que medo! De repente ouviram um barulho. Bang! O barco parou e se inclinou para o lado. O que aconteceu? Perguntou o doutor, subindo a escada. Não tenho certeza, disse a papagaia, mas acho que encalhamos. Vamos pedir para o pato sair e dar uma olhada. Dab-Dab mergulhou direto no mar e voltou dizendo que tinham se chocado contra um rochedo. Havia um buraco enorme no fundo do barco e eles estavam afundando. Temos que chegar depressa na África, exclamou o Dr. Dolittle. E agora? Bom, o jeito é a gente nadar até a terra firme. Pegue a corda, disse Polinésia. Eu não falei que ela podia ser útil? Onde está o pato? Dab-Dab, venha cá. Pegue esta ponta da corda, voe até a praia e dê um jeito de amarrá-la numa palmeira. Vamos segurar a outra ponta aqui no barco. Então, quem não sabe nadar, vai até a praia se equilibrando na corda. Isso sim é que se pode chamar de linha da vida. Polinésia dando solução para tudo, usando a inteligência, a comunicação. Os psitacídeos são incríveis. Assim todos chegaram em terra firme. Alguns foram nadando, outros voando. E quem foi pela corda carregou o baú e a valise do doutor. Mas o barco, com aquele buracão no fundo, estava perdido. O mar bravo foi batendo nele até despedaçá-lo. Os pedaços de madeira foram se afastando, flutuando até sumir. Era uma vez um barco. O doutor e os animais encontraram uma caverna no alto da encosta de rochedos. Lá dentro estava seco e eles ficaram abrigados até a tempestade passar. Então, olha, uma ilustração do barco afundando. Na manhã seguinte, quando o sol saiu, todos desceram até a praia para se secar na areia. Minha velha e querida África, exclamou Polinésia. Como é bom estar de volta. Imaginem só, amanhã faz 169 anos que fui embora daqui. E nada mudou. As mesmas palmeiras, a mesma terra vermelha, as mesmas formigas pretas. Não há como a terra da gente. Os outros notaram que ela estava com os olhos cheios de lágrimas, de tanta felicidade de estar voltando para sua terra natal. Só então o Dr. Dolittle sentiu falta da cartola dele. De certo, durante a tempestade,
O vento tinha carregado o chapéu para dentro do mar. Dab-Dab saiu para procurá-lo e ele o encontrou lá longe, flutuando dentro da água, como se fosse um barquinho de brinquedo. Quando o pato desceu para pegar a cartola, viu um camundongo branco dentro dela, todo encolhido num canto, morrendo de medo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou o pato. "Era para você ter ficado em Pudleby." "Eu não quis ficar", disse o camundongo. "Eu queria conhecer a África. Tenho uns parentes que moram aqui. Então me escondi no meio da bagagem e fui carregado para dentro do barco junto com as bolachas. Quando o navio afundou, quase morri de medo, porque eu não consigo nadar muito. Nadei até ficar exausto e pensei que fosse me afogar. Bem naquela hora, o chapéu do velho passou perto de mim, flutuando. Entrei nele e fiquei esperando acontecer alguma coisa." O pato pegou a cartola com o camundongo dentro e a entregou para o Dr. Dolittle, lá na praia. Todos chegaram perto para espiar. "Isso sim é que se pode chamar de passageiro clandestino", disse a papagaia. Começaram então a tentar arranjar um lugar no baú para instalar o camundongo. De repente, o macaco Titi falou: "Shh, estou ouvindo passos na floresta." Pararam de falar e ficaram ouvindo. Um homem negro saiu do meio das árvores e perguntou o que estavam fazendo ali. "Meu nome é John Dolittle", disse o doutor. "Pediram-me para vir à África para tratar dos macacos que estão doentes." "Antes vocês todos têm que vir falar com o rei", disse o homem. "Que rei?" perguntou o doutor, que não queria mais perder tempo. "O rei de Joligink", respondeu o homem. "Todas estas terras pertencem a ele e todos os estrangeiros devem falar com ele. Venham comigo." Mais uma vez, eles pegaram a bagagem e foram atrás do homem. Pronto, gente, eu vou pausar por aqui. A gente vai retomar do capítulo 6, que é Polinésia e o Rei. Então, eu vou deixar aqui na comunidade do canal as datas da leitura, né, que a gente vai disponibilizar. E é isso, espero que estejam gostando. Estou fazendo com muito carinho para vocês. A gente vai fazer, eu acho que vai dar então umas 4, talvez 3 ou 4 partes. Espero que tenham gostado. A nossa proposta é divulgar as obras, divulgar os livros, né, incentivar a leitura e compartilhar com vocês essas histórias ótimas, né? Muitas vezes reais, né? Como a gente fez com a leitura coletiva, com alguns livros, e também ficção, mas sempre relacionados, né, às aves, aos animais e ao meio ambiente. Espero que tenham gostado. Divulguem para os amigos, para as amigas, para as pessoas que gostam de livros, que gostam de animais, que gostam de meio ambiente, que gostam das aves. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E até o próximo vídeo, até a parte 2 da leitura dessa série, né? Leitura para vocês. A gente está lendo o livro A História do Dr. Dolittle. E a gente vai agora encerrar a primeira fase, a primeira parte, e a gente se encontra na segunda parte da leitura, tá? Um beijo grande e muita saúde para as nossas aves, para a gente também. Uma boa leitura. Ler sempre é muito bom para tudo. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo e tchau, tchau!